Eu queria uma... Só me pega uma caneta ali, né? Hã? Já estamos ao vivo? Então, boa noite a todos, boa noite a todas, a todos, bom dia, boa tarde, bem-vindos, vamos dizer assim, então, a todos que nos assistem aqui no Literatura.Rondônia. Está ao vivo aqui. Alguém que está ao vivo aí, por favor, confirme para nós se nós estamos ao vivo no Instagram. Confirme se eu estou tomando um café numa xícara vermelha. Então é isso, vamos continuar de novo aqui. Bem-vindos a todos que nos assistem em algum momento no canal do Literatura.Rondônia e também no Vozes e Encantos Amazônicos e, dessa vez, no Temática Editora e Cursos também. Hoje, eu, Eva da Silva Alves, recebo para uma conversa literária muito honrada por essa pessoa que está aqui conosco, Auxiliadora dos Santos Pinto. Ela, de Guajará-Mirim, nasceu no Iata, foi, professora? Eu vou chamá-la assim. Professora Sim. Auxiliadora, minha professora na graduação, e se tornou minha amiga, e me acompanha desde então. E justamente por isso, por essa afetividade, essa relação de tão proximidade que eu tenho com a professora Auxiliadora, que fiz dela a primeira convidada para essa série de conversas que pretendo ter com escritores e escritoras que publicam sobre Rondônia ou em Rondônia. Então, gostaria logo de fazer uma breve leitura do currículo da professora Auxiliadora. Ela fará isso. Ela é doutora em Letras pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, em São Paulo. Ela é mestre em Linguística pela Uni. Ela é bacharel em Administração. Ela atua como professora no Departamento Acadêmico de Ciência da Linguagem, no campus José Vacilax, em Guajará-Mirim. E tem várias obras publicadas, e outras a serem publicadas, mas já prontas, não é, professora? Então, lhe dou a palavra nesse momento, para que a senhora faça a sua apresentação para aqueles que nos veem, para aqueles que não nos veem, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem de maneira geral, de alguma forma. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Bom dia, boa tarde para quem nos assistir em outro momento. Eu sou a professora Auxiliadora Pinto, gostaria de fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher amazônida, nasci nas margens da estrada de Ferro-Madeira-Mamoré, na colônia agrícola do Iata, aqui em Guajará-Mirim, na fronteira Brasil-Bolívia. E há 42 anos eu resido no município de Guajará-Mirim, onde trabalho. Eu sou uma mulher alta, branca, me considero uma mulher gorda também, não tenho problemas, adoro de dizer que sou gorda, porque os outros já dizem, né, Eva, é bom logo que a gente diga, e eu trabalho no campus de Guajará-Mirim, campus Jorge Vacilax de Guajará-Mirim. A Eva esqueceu de dizer, mas a minha formação primeira é graduação em letras. Letras sempre foi a minha paixão, embora eu tenha me dedicado, na maioria do tempo, ao trabalho na parte da administração pública. Mas fiquei muito feliz quando pude, no ano de 2002, assumir a minha verdadeira vocação, que era ser professora de língua portuguesa e literatura. Então, Eva, é um prazer estar aqui com você, nesse evento, né, eu considero um evento grandioso, e sendo a primeira escritora entrevistada, isso muito me honra, e me honra mais ainda, né, porque você foi minha aluna e minha orientanda, e desde então eu venho acompanhando
o seu crescimento no campo das letras, né? Você tornou-se uma escritora, uma pesquisadora, uma mulher apaixonada pelas letras, uma produtora cultural, uma pessoa que está sempre envolvida com as questões que nós sempre estivemos, né? Então, assim, você faz parte de um grupo seleto de amigos que compartilham comigo o mesmo amor pela Amazônia, pela língua portuguesa, pela literatura, pelas narrativas, pela poesia. Então, eis-me aqui para falar de literatura. Muito bem. Eu vou complementar a descrição que a professora fez, depois farei a minha. A professora auxiliadora veste uma blusa com um detalhe traçado de onça, como ela diz, para mostrar que ela é uma guerreira. Ela está numa sala, atrás dela uma estante com livros e um quadro que ela recebeu de presente do artista plástico Busquet, que retrata uma cena em que o seringueiro está fazendo o corte da seringa. Eu sou uma mulher de 40 anos, quase 1,70, quase 90 quilos, uma preta, não retinta, de cabelos lisos, no comprimento dos ombros. Hoje visto uma blusa azul, com decote, em homenagem ao Boi Malhadinho, foi bem intencional a escolha dessa cor. Uso também um colar, que é um tecido de pano avermelhado com uma bolinha meio avermelhada também, que é homenagem ao Boi Folha do Campo. Atrás de mim uma estante com muitos livros, e eu posicionei vários livros que foram escritos por escritoras e escritores aqui de Rondônia e que, muito possivelmente, eles também, em algum momento, estarão conversando aqui conosco. Então, eu uso um óculos, também óculos de grau, tenho necessidade de óculos de grau, e nesse momento estou usando o óculos de grau. Professora auxiliadora, minha amiga auxiliadora. A nossa ideia, como lhe disse antes, é conversar mesmo sobre literatura, e aí eu preparei algumas perguntas bem mais ousadas para a senhora com relação à sua literatura. Professora auxiliadora tem uma trilogia com narrativas amazônicas, de mulheres amazônicas e homens amazônicos seringueiros. Tem aí na gaveta, a caminho de Rondônia, um outro livro sobre narrativas de seringueiros. Tem também o livro Literatura e História, falando rapidamente. Tem o livro de poemas, que está também a caminho aí de São Paulo para Rondônia, nesse processo de impressão já está a caminho. E também tem as obras acadêmicas organizadas junto com outros professoras e professores, né, que é o professor Ziel, a professora Márcia Dias, o Renato Caetano, eu e o também professor mestre agora, né, Michael Amin. Professora, vamos a algumas perguntas antes de mostrar para os nossos amigos e amigas que nos assistem nesse momento, aquilo que a senhora preparou para eles? Eu também preparei algumas coisas para a senhora. Pode perguntar, que eu estou pronta para responder. Nesses últimos anos, como a senhora equilibra a sua escrita acadêmica, essa sua produção enquanto professora, muito producente, que nós sabemos que a senhora né? Tem vários orientadores, vários orientandos, muitas disciplinas, muitos eventos acadêmicos científicos que a senhora organiza e participa com outros colegas também, pesquisadores. Como a senhora equilibra essa vida acadêmica com essa nova veia para a poesia lírica? Bem, a verdade é que eu sempre escrevi, né? Desde a adolescência, eu sempre gostei muito de escrever. Mas, embora não pareça, eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de submeter meus escritos. Muitas vezes também eu escrevo, depois eu destruí as escritas, aí isso não é importante. E assim, agora eu resolvi publicar como uma forma de encorajar também outros escritores a produzir. Como você disse, né, eu tenho uma vida acadêmica muito movimentada, porque eu moro num município
onde nós não temos muitas possibilidades. Então, nós criamos essas possibilidades, esses eventos, essas rodas de conversas com escritores, as produções, os eventos científicos. Então, a gente vai sempre trazendo essas atividades e, ao mesmo tempo, também produzindo e incentivando os alunos a produzirem. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo alunos, escritores, alunos que estão escrevendo, ex-alunos que estão publicando. Eu acho que todo professor, ele tem que, de certa forma, ser um professor pesquisador, e também a gente tem que escrever e incentivar o outro a escrever também. Então, a minha vida, as pessoas dizem, a senhora é muito ocupada. Eu digo, não, você tem que perguntar para mim se eu sou ocupada, porque eu gosto desse movimento, a minha vida é muito movimentada realmente, mas esse movimento é a dinâmica da nossa vida. Eu acho que no momento que você não estiver mais com condições e com entusiasmo, aí a gente pede aposentadoria, né, porque eu já estou no período. Mas, assim, eu me sinto muito jovem ainda e muito entusiasmada, e quando eu vejo que tem alunos que produzem, que escrevem, aí, às vezes, eu até lamento bastante que não há um incentivo, que as publicações são caras, e que é difícil, né, se torna difícil publicar um livro, mas eu estou sempre dizendo, vão escrevendo, vão organizando, vamos procurar uma possibilidade, de repente surge um fomento. Então, eu acho que é isso que me move realmente. Exatamente. Com relação a escrever, o bom é ter o livro pronto ali, o texto pronto, e agora, com essas possibilidades de submeter em editais de fomento, é uma forma de publicar o livro e tirar da gaveta, né? Mas o importante é realmente, como a senhora disse, escrever. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Eu gostaria de saber como é esse texto acadêmico, que ele é fruto das suas pesquisas, como eles foram usados e como eles incentivaram a sua escrita literária, né? Como essa mudança de uma literatura que é acadêmica científica vai influenciar a sua escrita literária. Olha, eu acho a minha escrita literária muito simples, né? A escrita acadêmica, hoje a gente já tem mais liberdade, então, assim, eu não desvinculo muito, porque o que eu produzo como literatura, também ele tem uma relação com o meu trabalho, com o que eu leio, com as produções de outros autores, com as memórias. De certa forma, os nossos conteúdos, eles vão sendo construídos também com nossas pesquisas, com os nossos trabalhos. Então, nós temos, né, eu digo assim, nós que trabalhamos com pesquisa de campo, nós somos guardiões das memórias de muitos, né? Então, assim, se a gente pudesse registrar todas as histórias, todas as memórias, todos os causos, né, com os quais a gente trabalha, que a gente ouve, então você termina guardando a memória familiar, né, a memória dos grupos sociais com os quais você pesquisa, a memória dos alunos também. Eu acho assim que tem uma interrelação. Desde que eu ingressei na universidade, eu já me interessei muito pelas questões locais, né? Pela questão das migrações, dos ciclos econômicos, isso fez parte da minha vida. E quando eu fui para fazer o mestrado em linguística, eu trabalhei com as migrações nordestinas, com os ciclos econômicos, e aí você se depara com as narrativas dos seringueiros, com as narrativas dos garimpeiros, com as narrativas dos agricultores, com as narrativas dos funcionários públicos. Então, você termina tendo um leque de possibilidades que vão favorecer a sua escrita literária também. Nós estamos lhe ouvindo? Então, professora, está dando um delay aí, Renato?
É que eu não estou ouvindo o retorno dela. Então, professora, que seria a minha próxima pergunta, justamente saber qual, na sua opinião, é claro, é a importância dessas duas literaturas, tanto essa que é produto da academia, quanto a outra que é mais fruição, inspiração, qual é o significado dela, e a senhora, de certa maneira, respondeu que é justamente preservar a memória, né, os papéis sociais, históricos, né? Então, qual é a sua opinião da importância dessas diferentes literaturas, a produção dessas diferentes literaturas? Eva, eu acho assim que como uma professora do ensino superior, nós temos que produzir ciência, até porque nós trabalhamos com esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. A universidade, ela tem essa função social de pesquisar, de manter bancos de dados sobre linguagem, sobre histórias, sobre memórias. Agora mesmo eu tenho um grupo de alunos que vão trabalhar, né, com... Uma aluna vai trabalhar com o registro das memórias das imigrantes bolivianas no município de Guajará-Mirim. É um trabalho de conclusão de curso. Eu tenho outro aluno que vai trabalhar com o mosaico cultural de um bairro que surgiu no período da construção da ferrovia. É um bairro urbano ribeirinho. Eu tenho outra aluna que vai trabalhar com a linguagem portuária, que é um espaço onde tem diversos portos aqui no próximo do Centro Comercial de Guajará-Mirim. Então, nós temos que registrar as histórias, as memórias, as histórias das personalidades, tudo isso é muito importante para servir, né, para ficar de registro para os jovens, para as outras pessoas que não residem aqui, que querem conhecer aquele espaço, né? Então, uma forma de conhecer é ter acesso à ciência produzida no local. Mas também a gente se interessa pela produção que é ficção, né? A ficção é uma representação da realidade. E aí a gente tem que saber que a literatura, ela também se alimenta de fios de outros discursos, né? O discurso da história, o discurso da memória. Então, a gente tem que conhecer alguns aspectos da história da cidade, das pessoas, desse espaço, que não é só um marco geográfico, essa fronteira, mas que é muito mais que isso, né? Essa fronteira, ela é histórica, ela é simbólica, né? Então, eu acho que esse trabalho que eu faço, que é científico, que é acadêmico, ele vai alimentar o meu discurso literário, porque o discurso literário, eu trabalho na perspectiva da inter-relação da literatura com a história. Eu acredito que a ficção, ela se alimenta de outros discursos, de outros campos do conhecimento. Então, assim, cada um tem a vertente que segue, né? Eu gosto da literatura e história, literatura e memória. Eu sempre vinculo as minhas produções a algum aspecto da história local, porque eu vivi essa história local, né? Por exemplo, eu vivi a história das imigrações dos nordestinos no núcleo do Iata, onde nós tínhamos uma colônia basicamente nordestina, mas também cercada pela fronteira, então nós tínhamos ali imigrantes bolivianos, também nas proximidades um povo indígena, uma terra indígena, e aí nós tínhamos ali nordestinos, bolivianos e indígenas, e sem contar nas outras nacionalidades, né, desse processo de migração. Então, assim, onde eu vivi, onde eu cresci, foi um espaço muito rico de histórias, de memórias, de narrativas, de histórias de Sombroso, como dizia meu pai. Então,
apesar de ter crescido num espaço de uma intensa pobreza material, para se ter uma ideia, a gente não frequentava a escola, nós não tínhamos caderno, o nosso livro era embaixo de uma árvore, a gente delimitava a página e o lápis era qualquer graveto. Quando eu lia Paulo Freire, eu falei, mas eu vivi isso também. Então, fui alfabetizada no chão do quintal de casa, na margem da estrada. E, além disso, eu não cresci ignorante. Os meus pais, eles não eram escolarizados, mas a riqueza de histórias que eles traziam, né, histórias familiares, histórias, também histórias do imaginário. Então, todo esse espaço alimentou o meu imaginário. Eu não tenho traumas da infância pobre, eu tenho felicidade, eu tenho muito orgulho de ser filha do Iata. Inclusive, eu escrevi para a coletânea de poemas amazônicos, um poeminha para o Iata, minha terra natal. E quando eu vou no Iata, eu volto rejuvenescida. Ali é meu patrimônio de afeto. E eu acredito muito que o que a gente vivencia vai alimentar nosso imaginário também para a produção literária. Cresci com a música, né? Então, assim, o meu pai, ele sempre gostou muito da música, então a gente lia literatura de cordel, aprendeu também com as narrativas orais. Então, tudo aquilo que alimentou a minha infância foi muito importante depois para o momento que eu comecei a escrever. Tem algo que eu admiro bastante na sua vida profissional como professora e como escritora, porque a vida como escritora, ela demonstra muito isso na sua ação, né? Esse seu fazer como escritora, que é justamente incentivar outras pessoas a escreverem, não importa e qual gênero elas irão escolher para escrever, e essa relação com o lugar, que a senhora demonstra bem agora na sua fala, que a maioria dos seus, se não todos, né, todos ali, dos seus orientandos escreveram sobre o lugar, né? Encontraram no próprio lugar, que é esse lugar, Guajará-Mirim, Iata, Surpresa, Costa Marques. Então, sobre esses lugares aqui de Rondônia, especialmente, algo para escrever, algo significante, importante, para ficar registrado na memória sobre a história desse lugar. Então, tem o Marcelino Freire, que ele fala sobre isso, né? Qual é a sua palavra? Escolha uma palavra que é só sua, e a partir dali você consegue escrever algo, porque é algo que é seu. E eu penso que memória, que Guajará-Mirim, que Rondônia, né? Que essa identidade amazônica são palavras ali, que eu não posso definir qual é a sua palavra, né? Mas são palavras que estão sempre com a senhora, né? Eu queria, antes falar com as pessoas que estão aqui, pelo menos que estão aparecendo no comentário do Instagram. O Zé Danilo está aí, que tem também um canal que fomenta essa literatura, né? Bem-vindo, obrigada, Zé Danilo, por estar aqui. Ele disse que estava bugando alguma coisa no computador, não entendi bem. E outras pessoas que estão nos acompanhando também, a Ellen, pessoas que sempre nos acompanham, a Maria Célia Marques, que é escritora também, muito obrigada. Compartilhem à vontade, fiquem à vontade, é para ser uma conversa, vocês também podem interagir aqui, se quiserem fazer algum questionamento para a professora auxiliadora, tenho certeza de que ela vai conversar com vocês também. Então, eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa escolha temática, né, que é esse lugar como inspiração para a escrita, não só sua, mas daqueles que estão com a senhora, de certa maneira. Eu acho que fui escolhida. Eu sempre digo, eu não escolhi estudar sociolinguística e eu não escolhi estudar literatura de expressão regional amazônica, né? Então, assim, eu acho que eu fui escolhida. Eu vivenciei situações de preconceito quando eu era adolescente, que eu cheguei do interior,
E eu era uma menina feliz, vinda do interior, e eu via que a cidade, né, a gente vem com sonhos de estudar, e vem com os sonhos de crescer, e o meu sonho era me tornar professora e voltar para a comunidade que meus pais viviam e ser professora lá no interior. Esse era o meu grande sonho. Eu dizia que eu queria estudar, eu não queria casar cedo, e desde sempre eu tive esse sonho. Só que quando eu cheguei na cidade, eu me deparei com aquele grande preconceito em relação às pessoas que eram provenientes dos contextos rurais. E já no primeiro dia, descobriram que eu não era da cidade, por causa do nome da escola. Um professor chegou fazendo uma dinâmica e perguntava: onde você cursou o seu primário? E todo mundo ia dizendo o nome da escola. Eu não conhecia o nome de nenhuma escola, porque eu vivi até os 11 anos, mesmo no interior. Eu acho que eu vim na cidade umas 2 vezes, ninguém vinha na cidade, era isolado ali. E quando chegou no momento de falar, eu tremi, porque eu estudava numa escola que homenageava o seu Raimundo Monteiro de Souza, que é o seu Dico Careca. Aí eu falei, eu estudei na escola Raimundo Monteiro de Souza, e aí uma classe de 50 meninos, eles deram gargalhadas, assim, era uma classe volumosa, e aquilo para mim foi, assim, terrível. E então ali já foi marcado esse preconceito de ter essa origem rural. E além disso, eu tinha uma linguagem marcada pelo nordestinês. A minha mãe, ela nunca deixou o sotaque nordestino. Veio do Nordeste com 11 anos e ela sempre falava menina, tira, mentira. Então, eu também tinha essa fala marcada. E quando eu abria a boca e todo mundo ria. Então, em vez de me encolher, eu comecei a usar isso a meu favor. Eu não sabia coisas da cidade, mas eu era menina da roça, eu conhecia outras coisas. Eu sabia declamar, eu tinha facilidade de decorar, eu conhecia muita matemática, porque trabalhava na roça, eu tinha a caligrafia muito bonita, porque debulhei muito milho, e aí você trabalha a coordenação motora. Eu tinha muitas possibilidades, aí os professores começaram a me elogiar, e eu cresci. E também eu vendia na feira com meus pais. Quando eles iam para a cidade, eu ia vender na feira. Também foi outro motivo de hostilidades. Aí eu sempre gostei de dizer: não mexa comigo, eu sou chão de feira. Eu sou menina da feira, eu sou chão da feira. E aí eu dizia: não mexa comigo, não, eu sou chão da feira. E passei a ter orgulho de trabalhar na feira, de vender abacaxi, de ajudar os meus pais. Então, eu sempre tive muito orgulho do local, então o local me escolheu. E eu até hoje tenho muito orgulho também. E eu escrevo disso, né, do cotidiano, escrevo sobre valores locais, mas também trazendo os valores universais. Eu estudo a literatura regional, escrevo literatura regional, mas eu conheço a literatura clássica. Eu aprendi escandiversos nas mãos, a contar as sílabas poéticas nas mãos. Quando alguém diz assim, só sabe literatura regional, aí eu digo: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia, faça a medida rapidinho. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria, e conto as sílabas poéticas nas mãos e digo: olha, eu aprendi o popular e o erudito. Eu fui menina leitora desde sempre, né, desde a infância, exatamente porque cresci nas cozinhas dos seringalistas, onde haviam grandes bibliotecas, enciclopédias, músicas clássicas. Eu ouvi músicas clássicas com 12 anos, embora eu não soubesse quem é Beethoven. Eu ouvia a Sonata ao Luar, a Nona Sinfonia, eu ouvia os clássicos e lia o livro da música, o livro dos clássicos. Então, assim, eu não precisava dizer que eu sabia, mas eu fui demonstrando que eu sabia. Eu digo: olha, é o estudo popular, eu estudo o que é exclusão, o que é minoria, o que está ali marginalizado. Eu acho que eu sou marginal, então
a poesia me escolheu porque a minha essência ainda é assim. Dentro de mim ainda mora a menina da feira, ainda mora a menina da roça, ainda mora aquela babá bonita que eu era, ainda mora uma mulher, né, que foi forjada na luta, mas que também foi forjada porque buscou o conhecimento. Eu não deixei me perder nesse meio do caminho, tanto é que eu fui a primeira professora da rede estadual de ensino que eu concluí o mestrado. Na minha família toda, só eu tinha um ensino superior. Agora, os meus sobrinhos, né, as outras gerações, elas já alcançaram, mas eu fui, assim, primeira em várias coisas na vida. E eu fico orgulhosa disso, né? Eu tenho médicos na família, os advogados, mas eu falo, doutora, sou eu, já quieta. Embora eu não falo assim brincando, né? Não é com arrogância, mas assim também sou respeitada na família, porque as pessoas sabem do nosso esforço, mas sempre achando que a gente pode. Eu não me encolhi vítima, eu sou colonheira, eu não posso aprender o clássico, porque meus pais são analfabetos. Não, eu chegava era mostrando o clássico. E aquilo que eu achava que era muito popular, era também erudito, entendeu? Então, eu acho, assim, que a gente nunca para de aprender, né? Na verdade, a gente aprende todo dia, e aprende com o popular, e aprende com o erudito, e a gente deve valorizar essas diferentes produções. Professora, quase lhe deixando mostrar as capas dos seus livros, falar um pouco mais sobre eles, né? Então, a pergunta que fica é, a senhora, então, na sua opinião, vê que a literatura como forma de promover a cultura, né? Promover as tradições. Já disseram que a literatura é salvação, né? E eu concordo, literatura é salvação. Ela possibilita essa viagem, ela possibilita a cultura, ela possibilita acesso ao conhecimento. Então, assim, a literatura, e a leitura literária, ela possibilita muitas coisas para o indivíduo, né? Então, assim, vivenciar papéis diferentes, se colocar no lugar do outro, conhecer lugares diferentes, conhecer situações diferentes. Eu amava Ferreira Goulart quando ele falava, né? O preço do feijão não cabe no poema. Eu demorei a entender, né? E um dia eu tive a oportunidade de ir em Poços de Caldas e passar o dia inteiro na Flipossos com Ferreira Goulart, a última feira que ele participou. E eu falei, olha, eu lia O Preço do Feijão Não Cabe no Poema, como eu gostava de declamar este poema. E aí a gente vai entender que a literatura, ela também tem essa função social, né, de falar da realidade, ou quando a gente trabalha Manuel Bandeira, aquele poema O Bicho, que ele vem em todos os livros didáticos, e eu sempre falo para os alunos da universidade, aqui na frente temos o lixão, né, então a gente pede, vamos ler esse poema e analisar. As pessoas não conseguem contextualizar. Aí eu falo, olha, a literatura ela também possibilita mostrar esses dramas sociais. Eu já li textos que eu falava, esse texto é meu. Quando eu declamava o João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, eu lembrava da trajetória dos meus pais, né, que migraram, que vieram fugindo da seca do sertão, não foram pelo rio Capiberibe, mas vieram para outros rios, né, aqui para o Mamoré, né, para tentar a sorte, para estar num lugar onde pudesse sobreviver. Então, a literatura, ela possibilita a gente também a tratar desses dramas da sociedade, dessas problemáticas, né? Então, trabalha com a questão de te tornar mais humano.
E aqui na Amazônia, a gente tem também essa terra rica, vastíssima, e que a literatura ela também possibilita a reflexão sobre a importância da preservação ambiental, é, porque sem os rios, sem as florestas, sem os animais, a gente não vai sobreviver, né? Então, também tem literatura que vem trazendo essa questão da natureza, da importância, a relação da literatura com a devastação ambiental, com os impactos. Tem uma obra, Gaivotas, é um livro de contos que Hélio Rocha escreveu. Como aquele livro de contos é lindo. E aí, também temos a música, né, a Saga da Amazônia, de Vital Farias, quando ele dizia, né, toda mata tem caipora para a mata vigiar, e veio a caipora de fora para a mata definhar. Aquela música é o que a gente viu desde a nossa infância, né? A saga da Amazônia, das pessoas, do meio ambiente, da natureza, dos mitos, das lendas, tudo que a Amazônia nos proporciona e que a gente vê isso na literatura, na música. Às vezes a pessoa não tem compreensão em relação às queimadas, em relação à exploração da natureza. Aí vem essa música do Vital e coloca a gente para refletir, para pensar, né? Saga da Amazônia. E a gente realmente só pensa em explorar, porque nós somos, embora a gente não queira assumir, né? Nós também somos consumistas, nós também extraímos do meio ambiente, nós vivemos no capitalismo, e a literatura está sempre mostrando para a gente essa questão da relação do homem com a natureza. E quando a gente vê até nas músicas dos bumbais aqui de Guajarato, se vestiu aí nos bumbais, né? Eu acho muito legal a toada dos bois bumbais. Eu acho que no centenário da ferrovia, o Malhadinho escreveu um CD inteiro nos trilhos da emoção. E aí ele vem falando, né, a luta da natureza contra o homem. Tem uma música que diz: a luta da natureza contra o homem. Aí eu digo: nada, a natureza ela só está mesmo, ela não está lutando, né? Ou ela tem que lutar, porque o homem ele devasta mesmo, ele não quer saber se naquele espaço vai morrendo a árvore, morre o pássaro, acaba a sombra, acaba os mananciais. Então, a literatura, a música, tendo acesso a tudo que vai nos mostrando isso. Só não enxerga quem não quer ver. Até eu, que tenho baixa visão, eu enxergo, eu sinto, eu ouço, e você pode ver que eu sempre relaciono as produções com a música, porque em determinado tempo da minha vida, eu deixei praticamente de enxergar. Então, eu sofri muito porque eu não podia ler, mas eu podia ouvir. E se eu já gostava da música, eu passei a gostar muito mais porque comecei a interrelacionar a literatura com a música. E aí eu posso ver a obra do Vital Farias e relacionar com o texto até da própria trilogia que nós produzimos. E eu acho que nós que vivemos aqui, nós não temos que fechar os olhos, né, para as coisas que vão acontecendo. E eu acho que é isso, Eva. Me interrompa, senão eu vou falar mais. Professora, eu gostaria de deixar registrado aqui, nominalmente, então, aquelas pessoas que estão sempre conosco, tanto com o canal do Voz em Cantos Amazônicos e agora com Literatura.Rondônia, que estão sempre com a auxiliadora dos Santos Pintos de Guajará-Mirim. Maria Grima, que é de Guajará-Mirim, o Maicon Amin, José Ribeiro, Alexandre Lucindo, Glória de Paula, Antônia Rodrigues, Valterlina Brasil, professora Lidiane, Roberto Paulo, a Ilma, que é da Faculdade Católica, a professora Márcia Dias, a Márcia Prado,
o Johnny Davi, que é o presidente do meu fã-clube, o Abel, o Vitor, Saraiê, e esse nome que eu não sei, Aniele, e aqui o Wesley, que está dizendo boa noite, saudações filosóficas, literárias. O Zé Danilo, como eu disse, também tem um canal que fomenta, em especial, a poesia produzida aqui, produzida por outros lugares também. Tem o I Love Poesia. Podem colocar o nome, que alguns têm os nomes que são diferentes, podem colocar aqui. Eu gostaria de saudar a todos e agradecer pela presença. Espero que estejam gostando. A nossa ideia com o Literatura.Rondônia é justamente isso, é conhecer um pouco mais dessas pessoas que escrevem sobre o lugar, para o lugar e desse lugar que é Rondônia, né? Mostrar que Rondônia tem uma alta produção literária, né? E que isso chegue de conhecimento de todos, né? Não só dos nossos colegas que produzem literatura, mas do mundo inteiro. Eu gostaria de lembrar que a professora auxiliadora é membro da Academia Guajaramirense de Letras. E aí eu compartilho um desejo meu, né, que era ser parte dessa academia, eu achava tão lindo. Academia Guajaramirense de Letras, né? Muito lindo, soa tão maravilhoso. Eu acho que Guajaramirim é a minha palavra enquanto literata. A professora auxiliadora preparou para nós mostrar aí a capas dos seus livros, né? Eu peço ao professor Renato, ao Renato Caetano, que está aqui nos assessorando nessa tecnologia, para colocar, então, os slides produzidos pela professora, Renato. Consegue compartilhar? Estamos olhando aí em 2 momentos. Eu queria, antes de falar, professora, eu queria só fazer a descrição da capa, para quem nos acompanha. Então, a professora auxiliadora, nesse slide, ela fala do livro Literatura e História, que tem um longo título, né? Mas que a capa é uma obra produzida pelo artista plástico Busquet, e que mostra, então, um homem seringueiro no ato do seu ofício ali de cortar. Eva, antes de falar da obra, eu gostaria de saudar minha querida amiga Márcia Dias, professora e escritora, grande pesquisadora. Ela tem uma obra maravilhosa que vem falando sobre as migrações, e é um livro de memórias, quando ela migrou para Rondônia. Então, é uma obra primorosa, né, além das outras obras que ela já tem. E também a professora Márcia, ela está juntamente com outros pesquisadores e escritores, e nós estamos aqui esperando essa obra, né, que vai servir de referência também para a maior compreensão da história de Nova Mamoré, que é um município vizinho de Guajará-Mirim. Nós somos municípios aqui irmãos. A capa da minha obra, Eva, na verdade, ela retrata a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, tem ali a figura do trem, a representação também do seringueiro na estação do látex, da população indígena e da natureza amazônica. Na verdade, foi uma obra de arte que eu ganhei de um amigo, e quando eu resolvi publicar parte da minha tese, porque esse livro, Literatura e História, é parte da minha tese que investigou a inter-relação da literatura com o processo de formação do Estado de Rondônia. Então, eu olhei para o quadro e eu estava procurando uma capa, e aí eu pedi autorização, né, se me autorizava eu transformar a fotografia da obra na capa do meu livro, como uma forma também de divulgar o trabalho dele. Então, e também de saber que, como a gente trabalha com semiótica também, as capas das obras, elas possibilitam também a leitura, né? Elas têm todo um significado. Então, como eu disse, né, esse livro originalmente ele foi produzido como parte da minha tese de doutoramento, e eu depois
resolvi publicar, porque nós temos poucas obras que discutem esse processo de constituição da literatura de Rondônia, principalmente porque quando a gente fala em literatura de Rondônia, a gente tem que pensar, você quer saber da literatura do território federal de Rondônia ou do estado de Rondônia? Ou você quer se referir ainda à literatura produzida no território federal do Guaporé? Então, assim, os primórdios da literatura, né, são as literaturas produzidas no território, mas aí eu trago desde as conferências de Rondon até a transformação do território federal do Guaporé em território federal de Rondônia e depois no estado de Rondônia. E aí trago como, para representar os municípios Porto Velho e Guajará-Mirim, porque eu não tinha como discutir sobre a produção literária de todo o estado. Mas o livro tem importantes contribuições para a constituição para a compreensão da constituição da literatura de Rondônia, principalmente na literatura que trabalha com essa relação literatura e história. Aí eu trago 2 romances históricos. Esperança, 50 anos depois, de autoria do escritor Paulo Cordeiro Saldanha. É uma obra interessantíssima, a Esperança, porque ela conta a história de um seringal que se transformou num feudo, e é uma obra ambientada na Vila Mustinho, onde atualmente é o município de Nova Mamoré, né? E o de Aruí, do senhor Antônio Cândido, que reside em Porto Velho, que é uma obra que trata da construção da estrada de ferro e do extermínio dos povos caripunas, que residiam ali nas proximidades de Jaci, Paraná, num tracejado dos trilhos da ferrovia. Então, venho trazendo esses 2 romances históricos. E, então, eu trouxe um padrão, né, mais acadêmico, mas quem estiver pensando que é uma obra de ficção, não é, tá? É o resultado dessa análise que eu faço no meu doutoramento. Eu apresento as obras literárias, apresento a história da constituição da literatura de Rondônia, e é também um convite para outras pessoas darem continuidade à história, né? Ou registrar alguns elementos que não puderam ser inseridos na obra. E eu digo isso porque tem muita gente que compra pensando, é um romance. Aí tem uma pessoa da família que me falou, eu comprei teu livro, mas não entendi nada não do teu livro. Eu falei, porque ele tem uma parte muito técnica, foi direcionada para pesquisadores, né, para escritores, mas leia pelo menos a análise que eu faço dos romances, né, e agradeci, sabendo que não é uma leitura para qualquer leitor, não é uma leitura fruição. Ok, Eva? Projetando, então, a trilogia, que foi escrita pela professora auxiliadora, pelo Maicon Aminho, Renato Caetano e eu. E aí tem esses bonitinhos que estão aqui, vou falar rapidamente o que traz cada livro na capa. A capa do Florestas e Rios, ele tem um tom pro verde, né? Florestas e Rios em Cantaria Amazônica, tem um tom pro verde, um verde folha, né? Um verde Amazônia mesmo, e tem uma cobra enrolada numa árvore que aparentemente já é uma árvore seca, né? E lá no fundo uma casa que é uma casa típica de seringueiros, na época, pelo menos há uns 50, 60 anos, coberta de palha, e a janela aparentemente parece ter uma pessoa. Então, esse livro foi publicado pela editora Educar, né, na época, e tem toda a parte de ilustração feita pelo Bruno Cruz. O próximo livro, que é A Mãe da Seringueira e a Onça, ele tem um cachorro acuando essa onça, que está no galho da árvore, não aparece a cabeça da onça, e essa árvore, ela representa ali uma árvore
da seringa, né, da seringueira, e que esses cortes das seringueiras, eles, ao invés de ter o leite caindo ali, ele tem como representar o sangue, porque é avermelhado, e também tem uma poronga e algumas folhas, né, também tem ali de um tom vermelho com o verde. E o próximo livro é o Cabeça de Cuia e a Mãe da Seringueira, que também foi feito por nós, aí Eva, Renato Auxiliador, o José Amin, todo também com as ilustrações feitas pelo artista plástico Bruno Cruz, da Monocromática Produções, né? E traz essa capa de novo, um sol, uma imagem com tons amarelados, duas árvores da seringueira com a latinha de seringa ali, e tem a imagem das duas narrativas que são internas no livro, que é uma mulher envolve o tecido, que seria o vestido dela, né, na árvore da seringueira, e tem a imagem desenhada do Cabeça de Cuia, que, como diz a própria narradora, é um homem branco de um olho só e da cabeça careca. Então, professora, pode continuar. Bem, Eva, eu vou falar um pouco mais da trilogia. Eu não lembro mais quantos anos fazem, mas quando a Eva ingressou na universidade, que se interessou pelas pesquisas, eu não era orientadora dela. E depois eu passei a ser, né, a orientadora dela, e eu explicava para ela, né, que eu tinha pesquisado muito tempo sobre a linguagem dos nordestinos e que, com isso, eu tive acesso a 43 participantes da pesquisa, e dentre eles muitos soldados da borracha. Então, que eu conhecia a história dos soldados da borracha, das reservas extrativistas, dos seringais da Amazônia, porque em contato com principalmente a migração dos soldados da borracha, né? Eu não tinha visto a valorização de nenhuma mulher, né? E ela procurando um tema, eu falei bem que você poderia pesquisar com as mulheres seringueiras. E a Eva ficou encantada, porque a Eva nasceu em Seringais, é neta de seringueira, é filha de seringueira, é amiga de várias pessoas das reservas extrativistas, né? E ela já viveu no tempo da Resex, mas ela tinha conhecidos também do tempo dos soldados da borracha. Ela se interessou e ela colheu muito material. Só que o material que ela colheu não cabe, né? Porque na academia, um trabalho de conclusão de curso, um artigo é de 15, 20 páginas. Então, ela ficou com muitas memórias, muitas narrativas, e com isso também ela deu prosseguimento nos estudos de mestrado, mas que não era mais sobre a mulher seringueira, né? Já era sobre a educação nos seringais, a falta de escola e a falta de assistência e toda essa problemática, né, que as pessoas têm e vão sendo atravessados por outras culturas e tal. No período da pandemia, eu pensei que a Eva já tinha esquecido das histórias das seringueiras, e aí ela me apresentou a ideia, professora, que tal a gente registrar aquelas histórias que eu tenho, né? Então, na verdade, as histórias foram colhidas pela Eva, e na pandemia a gente dialogava, né? E assim, a maior participação na trilogia, eu digo que é da Eva e do Bruno, porque eu, Renato e Maicon, nós tivemos uma participação muito menor, né? Então, essa trilogia é a cara da Eva. Falar a trilogia é a história da mãe da Eva, é a história da irmã da Eva, é a história do amigo do Renato. Então, essa trilogia ela é primorosa porque são livros que contam narrativas orais tradicionais, a maioria de experiência pessoal ou histórias que foram presenciadas ou ouvidas de outras pessoas. Então, assim, como é necessário preservar as narrativas, preservar as memórias, né, e também valorizar essas narrativas de experiência pessoal, eu considero que essa trilogia ela é primorosa pelo conteúdo e pela estética. A obra, ela dialoga, né,
tanto, é um texto multimodal, e as ilustrações, elas são, assim, de uma grandeza, né, de uma beleza. Então, eu convido a vocês lerem a trilogia. Ela foi lançada recente, né, mas ela já foi objeto de estudo da dissertação de mestrado do professor Antônio Ramiro, que foi defendida neste mês, e foi orientada pelo professor Valdir Vigini. Eu acho que um professor de narratologia do, do mestrado em letras, e um grande estudioso das narrativas orais tradicionais. Então, assim, essa trilogia, ela é bem interessante, porque ela é construída, ela traz as histórias, né, de tradição oral, histórias construídas a partir do imaginário, que é representado aí pelas histórias dessas pessoas que viveram nas margens dos seringais, que viveram nas margens dos rios, com essa floresta majestosa, né, povoada por esse imaginário mítico. E é a história de mulheres, em sua maioria, e o que acontece? As mulheres, elas não são tão valorizadas. Houve um grande apagamento das mulheres. Eu acho que só quando houve a decadência dos seringais é que as mulheres e as crianças passaram a ter visibilidade, porque a borracha não era mais a atividade principal, então elas apareceram porque começaram a trabalhar também ali na agricultura, na extração da castanha, e as crianças e as mulheres puderam assumir esses espaços. Mas, mesmo assim, há um grande apagamento dessas histórias dessas mulheres. Então, as obras, elas vão, né, reconstituir essas memórias, vão mostrar a relação do sujeito dessas pessoas que viveram nesses períodos, né, que é um tempo quase inimaginável para nós, e outras que ainda vivem nessas localidades ribeirinhas, que sabem lidar com a natureza, que sabem conviver nesse regime de águas, né? Porque eu não saberia viver nesse regime de águas, e hoje está seco, amanhã amanhece, tem uma alagação, e tem cobras, e tem tudo que você imaginar. Então, eles sabem lidar com o rio, eles sabem lidar com a floresta, e as narrativas vão nos ensinando isso, e vão nos ensinar principalmente a importância das mulheres nos contextos dos seringais, embora elas não sejam, elas não apareçam na história oficial. E se elas não aparecem na história oficial, e nós sabemos que ela tem um papel, então que a literatura traga essas mulheres. Então é nisso que reside a importância da trilogia. É isso, Eva. Obrigada, professora. E antes de passarmos para a próxima obra, que a professora vai falar sobre ela, eu queria registrar também a presença do meu professor, supervisor do pós-doutorado. Lembrando que a nossa fala hoje, para quem vai nos ter acesso depois, é 19 de dezembro de 2023. Então, nesse momento, eu estou no pós-doutorado em educação, o professor Flávio está aí nos ouvindo, nos vendo. O professor fui ao Baixo Madeira hoje, estive com as professoras da Escola Henrique Dias, eu também com a professora Lidiane, estivemos lá. A atividade de hoje está paga. Registrar também a presença do nosso amigo lá de Guaporé, do Vale do Guaporé, de Costa Marques, né? Que é professor, que é produtor cultural e que também tem esse amor pela literatura, pela cultura do lugar, que é o Clilson Torres, do Guaporé. Registrar também a presença do Paulo Roberto, da Eliane Oliveira, que é de Guajará-Mirim também, que crescemos juntos ali no mesmo bairro, e registrar também a presença da professora Lília Moser, que foi minha professora no mestrado e que até hoje nós mantemos essa relação de amizade e de respeito mútuo. Aí, muito obrigada pela presença, viu? Antes de passar, professora, eu queria ler para quem está aqui conosco esse poeminha, que eu acho que foi o primeiro, era o segundo poeminha que eu fiz, na tentativa de fazer uma biografia sobre a Maria Francisca. Cadê, Renato?
Tá certo aí, aparecendo? Então, aqui é a Maria Francisca, uma mulher preta, retinta, 73 anos na época, agora com 75, que é minha mãe e que é uma das narradoras da trilogia também. Então, essa foto maravilhosa que eu amo foi feita pelo Bruno Cruz. Então, o Bruno é um cara que pinta e borda mesmo. E diz assim: mamãe querida, o que dizer de você que é tão linda? Mulher forte, destemida, desde moça sempre lutou na vida. No castanhal, no seringal, sempre enfrentou a lida. Quebrou pedra, vendeu pinga e comida. O que dizer de você que é tão sofrida? Mulher nobre, negra, aguerrida, desde moça sempre lutou na vida. Perdeu muitos filhos para doenças atrevidas. Mamãe querida, o que dizer para você que é o amor da minha vida? Professora, então, Renato pode passar para o próximo livro da professora auxiliadora, que Nem é... me fale na mamãe. Ai, muito bom. Ai, Jesus. Então, esse livro é o meu queridinho. Vou fazer Ele como vai... estou fazendo pela técnica, e é um livro que eu não tenho em mãos, como eu disse a vocês, nesse momento, ele está a caminho de Rondônia, eu posso sentir o cheiro dessa fumacinha que sai da poronga, que enfeita, que adorna a cabeça desse homem seringueiro. A capa, aqui, na projeção, ela está nesse tom branco, mas, na verdade, o livro é todo num tom verde, bem forte, bem vibrante, né, com tons amarelados ali, e a imagem desse homem se sobressaindo, um homem de bigode, né, um homem com uma fisionomia de quem trabalhou bastante, principalmente nos momentos noturnos, né? E eu tenho, assim, uma satisfação imensa em apresentar esse livro, de estar aqui, é quase que um lançamento do livro, não é, professora? É ele que tem as ilustrações ali, feitas pelo Valdir, só não lembro agora o sobrenome dele, e também pelo Busquet, para quem nos acompanha. Essa é uma breve descrição da capa do livro, que está a caminho de Rondônia nesse momento. Lembrando, pessoal, que a professora auxiliadora ela está fazendo a venda antecipada dos exemplares impressos. O que significa isso? Que vocês podem entrar em contato com ela, via WhatsApp, né? E fazer e reservar os seus exemplares, porque nós fizemos poucas impressões. Então, não percam tempo e garantam já seus exemplares. Pode falar, professora. Então, esse livro é o meu queridinho. Ele demorou bastante. A capa original dele não é esta, tá? Aí é só uma demonstração. Sob a luz da poronga, Memórias de Nordestinos nos Seringais da Amazônia. Ele foi gestado aí durante muitos anos. Todas as vezes que eu ia lançar o meu poronga, acontecia alguma coisa, e ele foi sendo ali, né, guardado. O Hélio Rocha fez o prefácio, ou o porongalúdio, como ele diz. O Bosquet fez, acho que ele fez 10 capas, para eu escolher essa capa do Seu Totônio, porque foi muito difícil escolher a capa, e ele conseguiu representar exatamente o meu seringueiro preferido, e é uma obra que fala sobre os ciclos da borracha, e vai falar sobre os ciclos migratórios, né, e a trajetória desses nordestinos em seringais da Amazônia. Era para ser uma obra maior, e eu tive que retirar uma parte, porque, como ela é ilustrada, e sempre ficava muito caro, aí eu ia tirando a história de um, ia tirando a história de outro. Por final, ficou uma obra acessível. O preço é R$50, como a Eva disse, eu já estou fazendo uma pré-venda. Talvez ele chegue, eu não esteja mais em Guajará-Mirim, mas assim que eu chegar, muitos amigos já pagaram e eu me responsabilizarei de fazer as entregas, né? Na verdade, as obras vão ficar em Porto Velho, na casa da Eva, porque eu acho que eu vou viajar e elas não vão chegar. Mas quando eu chegar em fevereiro, eu vou fazer um grandioso lançamento com a presença de amigos seringueiros, de descendentes, de moradores das Resex, de alunos, de pesquisadores, de quem gosta dessa temática.
Nessa obra, eu apresento os dramas vividos, né, pela maioria dos nordestinos que vieram para a Amazônia, principalmente os que vieram para trabalhar como soldados da borracha, que trabalhavam num sistema de aviamento e que foram enganados pela nação brasileira, né? Eu sempre costumo enfatizar, desde que eu tive acesso à história dos soldados da borracha e que defendi a minha dissertação de mestrado em 2004, que eu digo, né, os soldados da borracha, eles foram enganados, eles gritaram, mas a nação não soube ouvi-los. E Guajará-Mirim, por ser um espaço com muitas reservas, né, era constituído de grandiosos seringais, e então eu conto, eu digo em seringais da Amazônia, mas esses seringais localizados aqui em Guajará-Mirim. E o Hélio Rocha, ele fez um prefácio muito interessante, né, um porongalúdio, e que ele diz assim, que ler sobre a luz da poronga a luz da poronga é uma tela de não diálogos, de contradições, porque é um corte abissal entre a natureza e a cultura. É a luta insana do humano contra o mundo florístico e faunístico amazônicos, contra o próprio semelhante, e pasmem, é um mundo autodestrutivo, suicidário, e é a representação de um modo de viver ilógico, um exercício terrificante de voragens ininterruptas. E ele diz mais, que ler sob a luz da poronga é também a senhorar-se de um mundo de eras passadas, do boom da borracha, dos sonhos de enriquecimento a curto prazo, das intempéries enfrentadas pelos seringueiros, pelos familiares, pelos compadres, nas brenhas dos rios, dos lagos, dos igapós, dos igarapés, das estradas de seringa. Caminhos, muitas vezes, sem volta, desses filhos das matas e das águas. Então, eu não poderia deixar de registrar essa história que eu pesquisei, essa história que eu tive acesso a partir da memória do outro e da reconstituição da memória individual e coletiva. E eu sei que tem muitas produções, né, que falam sobre esse mundo da borracha, mas essa é a minha produção, é a minha menina dos olhos, né, a menina dos meus olhos, porque os meus olhos marejam quando eu penso nessa fumaça dessa poronga que iluminava as madrugadas nos seringais amazônicos, que eu choro quando penso nos jovens que deixaram suas famílias e que numa idade onde eles estavam prontos a constituir famílias, eles não constituíram devido à falta de mulheres nos seringais amazônicos, desses homens que, sob a luz da poronga, lutaram, né? E então a Amazônia, ela se fez e se faz numa só memória, que é a memória de muitos, né? A memória de seringueiros, as memórias de castanheiros, né? De poceiros, de grileiros. Então tem a memória de vários, uns colonizadores, outros colonizados, mas a gente não pode deixar a história dos soldados da borracha morrer, porque meu esposo também, ele é neto de um soldado da borracha, e o avô faleceu sem ter nenhuma indenização, e a avó, antes de falecer, ela recebeu o direito de uma terra, onde ela era localizada lá no final, depois da reserva do Ouro Preto, mas a senhorinha tinha 86 anos, o que ia adiantar para ela uma terra ainda situada nos confins aqui das reservas? Então, eles foram enganados, né? E eu espero que vocês adquiram as obras, né, que conheçam a história dos soldados da borracha e que divulguem, né, para a gente não esquecer que a nossa cidade, ela também foi construída com o sangue e suor e sofrimento de muitos.
Eu acho que eu já falei muito, Eva. Por fim, ainda tenho um livro que eu gostaria de mostrar, que também Eu está... gostaria de anunciar primeiro. É, Então, eu queria ressaltar, professora, é seu conhecido, Yuri Mendonça, de João Pessoa, na Paraíba, está conosco. E também e, a presença da nossa amiga, também mestranda nesse momento, né? Mestre agora, né, Ruth? Mestre em educação, também está aí iniciando a sua carreira, a sua escrita literária também. A Ruth conversou comigo sobre isso para publicar via temática, editora e cursos, né? A Ruth também está aqui nos acompanhando. E nós deixamos esse momento aí, a professora deixou em especial o Fragmentos de Amor e Saudades, que são poemas. Poemas, professora. Eu lembro poemas, né? que quando a senhora começou a declamar um poema, alguém disse assim: a senhora escreve poemas, professora? Eu lembro muito dessa frase, né? Que foi assim, as pessoas se assustando, provavelmente o impacto que essa pessoa demonstrou naquele momento é também de outras pessoas, né, que a têm como professora, auxiliadora, e que não conhece essa sua escrita literária, em especial para a poesia. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o livro, esse livro também, que tem um cheirinho aí de livro recém-impresso, que está a caminho também, né, saindo da impressão nesse momento, né, publicado aí pela temática editora e cursos, e que é composto de poemas feitos por Auxiliadora Pinto. Fala um pouco para nós, professora, a capa num tom... Antes de falar do livro de poemas, Eva, você falou de alguém da Paraíba. Yuri Mendonça. Yuri Mendonça. Eu não me lembro de conhecê-lo, mas muito obrigada por estar aqui, né? Estar falando com uma pesquisadora da linguagem nordestina. Aqui em Guajará-Mirim, nós tivemos as contribuições de inúmeros nordestinos e também de paraibanos, né? Principalmente quando, na década de 80, o Estado ele trouxe um ônibus cheio de professores paraibanos que vieram para compor os quadros das escolas estaduais que não tinham professores graduados. E devido às exigências, né, quando o novo Estado se formou, então a minha cidade, Guajará-Mirim, a nossa cidade, é uma cidade de grande contribuições nordestinas, de migrações em vários momentos, tá? Para os seringais, para a construção da estrada de ferro, para a composição das colônias agrícolas, para a composição dos quadros do Exército ou de outros serviços públicos, inclusive na universidade também nós temos ainda uma professora paraibana, professora tivemos a Gilza, Genilza, Gilvânia, e hoje nós temos a professora Janine, que é paraibana, tivemos o diretor Estrela, que é paraibano, então, obrigada por estar aqui, tá, conosco. Agora, Eva, parabéns também para a Ruth, no dia da defesa da Ruth, eu estava num outro compromisso, e logo em seguida eu fiquei adoentada, né, não sei se vocês viram que eu estou ainda um pouco com a carinha de quem estava dodói. Mas, Ruth, parabéns, tá? Eu sei o tamanho do seu esforço. Concluir um mestrado não é tarefa simples. Ingressar no mestrado até que é mais simples. Agora, ingressar, cursar, concluir e depois publicar a dissertação é tarefa dos corajosos. Então, Eva, e vamos à poesia. Então, deixa eu só descrever a capa, professora, que eu criei esse ritmo de início aí. É uma capa bem singela, vamos adjetivar assim. O título do livro está no tom todo de vermelho e tem uma flor bem discreta, uma rosa, né, avermelhada, bem discreta, e o que tem o nome da professora auxiliadora também um tom bem discreto de vermelho, e há umas folhas secas que ficam do lado esquerdo e vão até embaixo na capa do livro, com tons de folhas secas
amareladas, marrons, um tom assim, depende de quem está observando, vai dizer um tom de pêssego, né? Algo mais ou menos assim, que eu particularmente gostei muito. Gostaria de registrar a presença também da professora Adriana Fernandes e Adriana Ponto Letras, que é a professora escritora, né? Adriana Marques, e também da Edivânia Pereira. Gosto de registrar o nome e agradecer, porque as pessoas estão sempre conosco, né? É uma honra tê-los aqui. Professora, pode falar do seu livro à vontade, prometo que eu não vou lhe interromper pelos próximos 2 minutos. Eu acho que eu vou tomar um café, que minha garganta está... Gente, que vergonha! O meu livro de poemas não é poemas para criança, tá? Eu sempre escrevi, e também não são poemas indecentes, mas eles... Eu diria que são poemas para adultos, poemas que falam de amor, que falam de sentimentos, e eu andei lendo acho que 2 poemas, eu falei, eu vou dar uma amostra. Aí as pessoas ficaram assustadas, a senhora escreve poema assim? Eu falei, eu sou auxiliadora, eu não sou santa não, eu só sou auxiliadora, eu nem sou Maria Auxiliadora. E eu achei que as pessoas alguns colegas ficaram escandalizados, mas tu escreve poesia, é um pouco erótica. Eu falei, gente, eu sou professora de literatura, a gente convive com a literatura, com os poemas, e eu não tenho tabus linguísticos, né, então, porque eu teria de escrever também os poemas, né, não são poemas para crianças, estou fazendo o livrinho, já está pronto, né, a questão é a falta de dinheiro para produzir tudo que a gente quer, não é, Eva? Então, eu tenho um livrinho da Casinha de Farinha, que é para meu neto José, que é um farofeiro de primeira, né? Então, talvez as pessoas achassem que combinava mais comigo aquele livrinho do José. Mas só que eu produzi primeiro o da poesia. Ele é um livro de poemas para adultos, como eu disse para vocês. Ele foi organizado pelo Bruno, então ele está, assim, primoroso, ele é um grande artista, colocou as páginas como eu queria, não são coloridos, mas colocou arte, né, eu sempre gosto de trabalhar a literatura com a música e com as outras artes, principalmente com as artes visuais, porque aí a gente valoriza também o outro artista, então essa obra, a escrita é da Auxiliadora, mas a arte da obra é do Bruno Cruz, certo? Então, são obras feitas a 4 mãos. E, aliás, a 8 mãos, porque também é uma obra que tem os poemas em português e em espanhol. E em espanhol, a professora Silvilene e a professora Estel Jope fizeram a tradução. Também é um livro construído por amigos, né? Elas não cobraram a tradução, elas estão ali como tradutoras também, e foi muito incentivo dos amigos para que eu publicasse. Então, eu vou colocar um poeminha, eu vou ler um poeminha para vocês, da minha obra. Então, ele não tem título, os poemas não têm títulos, não tem pontuação, e é todo em letras maiúsculas, e letras grandes. Eu acho que por conta da minha dificuldade visual, eu optei por normatizar assim. Então, você coloca o título que você quiser, né? E o poema diz: eis a multidão dos meus desejos, aconchego e desamparo, tempestade e alvorecer. Eis o meu sol e o meu luar, a escuridão das minhas noites, veredas tortuosas. Eis o oásis que Está sem áudio, professora. A senhora está sem áudio. Agora sim, voltou. Oi. Vou ler de novo, mas não foi não. Então, eis a multidão dos meus desejos, aconchego e desamparo, tempestade e alvorecer. Eis o meu sol e o meu luar, a escuridão das minhas noites,
veredas tortuosas. És o oásis que alimenta minhas fantasias, o meu riso e o meu pranto, prazer e dor. És os meus dias mais vazios, os meus sonhos mais vadios. És o que ainda não tem nome. És prosa, és poesia. Eu posso ler outro, Eva? Eu gostaria de ler um. Eu acompanhei o processo de escrita desses poemas, né, professora? Eu sempre compartilhava. Alguns deles foram produzidos aqui em casa, né, professora? Falava, bora, professora, sente-se aí, vamos escrever poemas. E então eu vou ler aquele que me afetou de uma forma mais diferenciada. Diz assim: gosto do sorriso dos teus olhos, do cheiro da tua pele, do tom da tua voz e da paz que sinto quando estou contigo. Gosto da nostalgia, da ausência, da tua malícia e das delícias que me fazem sentir. Gosto da tua voluptuosidade, das cores, acordes e odores e das experiências eróticas que me fazes viver. Esse aqui eu escrevi para ensinar os meus alunos o que é uma antítese. Teve uns que ainda não aprenderam o que é antítese. Amo-te demasiadamente. És o meu paraíso e o meu inferno, meu porto seguro e o meu abismo, a minha luz e a minha escuridão. És a composição perfeita, repleta de metáforas e de eufemismos, de elipses e sinestesias. És o meu metapoema. Então, poema falando de poema. Então, poema falando de poema. Agora, quem quiser ler os outros, tem que comprar o livro, tá? Que eu não vou disponibilizar em PDF, que a Eva me briga. Ela fala assim, se eu tenho um livro, eu dou tudinho. Dá todo. E se eu tenho em PDF, eu distribuo. Eu tenho ansiedade. Eu estava vendendo meu livro por R$30, aí ninguém compra. Eu digo, eu vou presentear quem não tem. Porque eu fico ansiosa, eu quero ser lida. Aí, assim, agora esse eu não vou dar, não. Já levei uns puxetes de orelha. Quem quiser ler o livro de poemas vai comprar. Quem quiser ler este aqui também, não vou disponibilizar em PDF, vai comprar. E o Poronguinha também, só se comprar. Gente, tem um custo, né? Nós temos que incentivar nossos escritores, valorizar as obras literárias, porque muitas vezes as pessoas não pagam R$40 no livro, 50, mas a gente paga R$30 para fazer a manicure, na semana que vem já tem que fazer de novo, né? E o livro você compra, e o livro tempo que você cuidar bem, ele se mantém. Então, assim, a gente tem que também incentivar as pessoas à leitura e a investir na compra de livros, né? Então, é isso. Eva, eu ainda estou aqui à disposição. Nem só de like vive os escritores e as escritoras, mas de todos os recursos que vocês passam através da compra do livro. Se depender dos likes. Lembrando que nós temos, como eu disse, uma vasta produção aqui em Rondônia. Célia Marques, o Hélio Rocha, que a professora comentou, né? A Letícia, nós temos uma infinidade, a Márcia Moura, a Márcia Dias, quem mais, professora, me ajuda? O Renato Caetano eu vou falar dos autores de Guajará-Mirim, tá? São os nomes. Paulo Saldanha. Paulo Saldanha, temos Paulo Cordeiro Saldanha, Dúcio Mendes, aí Márcia Dias, Simão Santos, Auxiliadora Pinto, a professora Johnson, né, Luana Johnson, o professor Dorosni, o professor Fábio Casara, todos esses têm produções. Temos também a Jéssica Pita, que tem um livro maravilhoso, de crônicas, de contos, né, uma escrita poética linda. Então, nós temos muitos escritores guajaramirenses, e nós temos também muitos, Rondônia, nós temos uma produção vastíssima, só que ainda muito desconhecida.
Matias Mendes, ontem nós tivemos a defesa de um mestrado sobre a obra de Matias Mendes, então, assim, a obra de Matias Mendes ela é primorosa e assim, você não encontra mais. Temos também, e eu não gostaria de encerrar a live sem falar, do livro do seu Cláudio Furlaneto, que conta a história do Museu Histórico de Guajará-Mirim. Ele faleceu, mas as obras dele eu tenho aqui em casa para comercializar quem tiver interesse. Então, a filha dele, Cristiane, deixou comigo várias obras. Então, assim, invistam para conhecer as histórias locais, a literatura local, a memória local. E é isso. Se tiverem dúvidas sobre literatura de Rondônia, mande um alô no WhatsApp. Eu não prometo atender as ligações, mas responder as mensagens de WhatsApp eu respondo todas. Naquele panfleto que o Renato colocou, tem o meu contato pelo WhatsApp. É o que eu prefiro, tá? Não me mande e-mail. E se quiser mandar mensagem também, eu até prefiro, porque às vezes eu não consigo ler as mensagens, mas ouvir eu consigo. E eu estou aqui à disposição. Quem quiser fazer um lançamento de uma obra aqui na universidade, a gente incentiva muito e promove os escritores, tanto de Guajará-Mirim, Brasil, como de Guaiará-Mirim, Bolívia. Nós fazemos os lançamentos, a pessoa às vezes pensa que a gente cobra para fazer um lançamento, não. A universidade é pública, a gente reserva o espaço, a gente organiza, a gente convida, a gente tem um prazer de divulgar a literatura, principalmente a literatura produzida em Rondônia, que é uma forma de valorizar esses escritores, de dar visibilidade a essa nossa literatura, e fazer com que ela chegue na mão dos leitores. Eu acho que essa é a nossa função, enquanto professores, escritores, né, pesquisadores, de promover esse acesso das pessoas à literatura. É isso, Eva. Conversa bem agradável, não é, professora? Nós que conversamos sobre literatura o tempo inteiro. Que conversa muito agradável, a companhia de vocês também aqui conosco, ao vivo, mandando mensagens no Instagram, mandando mensagens no canal do YouTube do Vozes, né, Vozes em Cantos Amazônicos. Eu gostaria de enfatizar que o Literatura.Rondônia, ele tem esse objetivo, né, de trazer a conhecimento de todos aquilo que é produzido, seja nesse tempo ou em tempos anteriores, sobre Rondônia e Rondônia, de Rondônia, por rondoniense ou por aqueles que aqui estão. Eu gostaria de ressaltar uma obra que foi publicada recentemente, né, pelas agebianas, 70 mulheres se reuniram, contaram suas memórias nesse espaço amazônico, então, uma obra belíssima, que inclusive está à venda também. A Vânia Beatriz estava aqui conosco, não sei se ainda está, mas estava até ainda há pouco. A Ruth, por exemplo, também publicou nessa obra. A Ana, que é uma poeta de rua, como ela assim se intitula, tem as suas poesias publicadas lá, que é aqui de Porto Velho. Então, nós temos uma quantidade imensa de pessoas que escrevem e que o Literatura.Rondônia tem a intenção de mostrar essas literaturas e essas pessoas também. Falar da presença do Josué Passos, que é o meu colega de mestrado, né, que também é um escritor, tem vários livros publicados, da presença da Jaqueline, que também é uma escritora, né, Jaqueline? Já convidei a publicar pela temática Editora e Cursos, e falar também da presença aí da Márcia Dias, que é uma escritora, professora, lá de Nova Momoré, uma querida, uma amiga, que está sempre conosco também. Claro, eu gostaria que vocês, caso assim queiram, podem indicar pessoas para que tenham essa conversa aqui, esse diálogo, passo a passo nós vamos nos deixando mais soltos aí, né? Vocês acompanharam de primeira vez, trazendo o que vai ser ainda colocado, que forma a gente vai fazer essa conversação, e ela deve ser mais tranquila mesmo, mais aberta. Eu penso que assim
escritor, e podem, então, fazer indicações de pessoas para que elas estejam aqui. Eu gostaria de lembrar que a nossa próxima conversa é com um escritor lá de Rolim de Moura, que se chama Matheus Lima, que eu tive o prazer de conhecer no evento da Conferência de Cultura lá em Ji-Paraná. E depois do Matheus, nós teremos, então, a participação da Célia Marques, que é uma escritora aqui de Porto Velho, nascida no Rio de Janeiro, mas que está porto-velhense há muito tempo, né? Está rondoniense há muito tempo, e está conosco. Então, na primeira semana de janeiro, nós estaremos, então, com a presença da escritora, também professora doutora, indígena, Márcia Moura. Né? Já convidamos, ela já aceitou, então só estamos mediando ali a data, e também tenho alguns 3 nomes que farão parte da nossa agenda de janeiro. Tá? Eu gostaria de dizer que o canal Literatura.Rondônia ele funciona de uma forma voluntária, então, nós não cobramos nada por quem participa, também não pagamos nada por quem participa, tá? E temos o apoio principalmente para produzir, por exemplo, o StreamYard é pago, então nós fazemos esse apoio, por exemplo, isso é pago a partir da vida acadêmica na prática, é um apoio que nós recebemos, as logos produzidas, essas artes de divulgação, ela recebe o apoio da temática editora e cursos, né, faz o Rogério, o canal do Vozes em Cantos Amazônicos faz a transmissão para que a gente possa ter acesso a mais pessoas, então também recebe o apoio desse canal Vozes em Cantos Amazônicos, e a minha participação voluntária, né, que tenho como logo aí o Escritos de Eva.ro. Eu gostaria, então, que vocês divulgassem esses canais, né, compartilhassem, que apoiassem, que comprassem, se não gosta da minha literatura, que compre a literatura da Márcia Dias, da Márcia Moura, ou da apenas Márcia, né, a Márcia Letícia, que é uma escritora, professora lá no IVA, compre a literatura de alguém, mas compre, leia, né, leia, porque nós temos muitos livros aí a serem publicados. Por exemplo, tem a Rosângela Arende, que está aí em fase de finalização do seu livro, tá? Eu acho que era isso, né, professora? Nós tínhamos muito para dizer, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, porque é uma delícia estar aqui, de dizer da importância dessa relação com a professora auxiliadora no meu processo de escrita, não só da escrita científica, mas dessa escrita depois que nasce com a poesia, com a narrativa, né, com tudo isso na minha vida, enquanto escritora. Então, dizer que a professora auxiliadora foi convidada para abrir esse Literatura.Rondônia justamente por essa admiração que eu tenho, que ela, enquanto escritora, enquanto professora, é uma incentivadora da literatura como uma porta para a manutenção, né, para a preservação, para a divulgação, para a promoção das culturas, das identidades, dos modos de fazer e de viver dessas populações, né? Então, é algo que eu admiro na professora auxiliadora e por isso que ela foi a pessoa que eu convidei para brilhantar nesse nosso primeiro encontro, que muitos terão, tá certo? Muito obrigada a todos que estiveram aqui, muito obrigada ao Renato, que está conosco, nos auxiliando, né, que tem aí vida acadêmica na prática, agora é um dos projetos dele. Agradecer a todos pela presença, deixe seus comentários, compartilhe a live, né, então, nós temos só parceiros, acabou de entrar um agora ao vivo, que é o Gleidson Mendes, né, ele que faz edição de vídeo, filmagem, então a gente trabalha com parceiros, mesmo que a gente projete aqui uma câmera e tenha essa conversa mais simples, dialogada, de uma forma mais tranquila, a auxiliadora na casa dela e eu na minha, mas assim mesmo a gente precisa de parceiros para que a coisa aconteça, né? Para o meu nome estar projetado ali na tela, tem alguém que fez com que isso acontecesse, né? Por exemplo. Então, todos esses parceiros são voluntários conosco e eu gostaria de agradecê-los, tá certo? Professora auxiliadora, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, o seu respeito por esse projeto, abraçar esse projeto junto conosco. Eu espero que ele realmente cumpra o papel a que se propõe. Obrigada, Eva. Eu tenho certeza que o projeto será um sucesso
E aí eu vou continuar convidando os alunos, pesquisadores, escritores, porque nós precisamos valorizar, incentivar. Agradeço a todos que estiveram aí participando, professor Flávio, professora Valterina Brasil, que você não falou, mas que estava aí presente, professora Lília, você falou, Naval, professora Lília Moser, muito querida, professora Márcia Dias, para não esquecer o nome das pessoas, né, agradecer a todos e a todas, mas especialmente ao Alexandre Lucindo, ao professor mestre Alexandre Lucindo, que concluiu sua dissertação de mestrado ontem. Nós vamos festejar com um açaí lá no Caroço, não se preocupe, Jaqueline e Alexandre, eu não vou esquecer disso, tá? Então, gente, fico muito feliz porque a Jaqueline foi minha aluna, né, e é uma pessoa incrível, ela concluiu também o mestrado nesse semestre, e agora o Alexandre, a gente tem uma história que quando eu vou em Porto Velho, a gente toma um açaí no Caroço, então estamos aí em débito. Obrigada, Eva. O professor está colocando um comentário. Qual é, Renato? Não consigo ler aqui. Professor Flávio, pode ler o comentário? Não consigo ler. Coloca aqui para mim no WhatsApp. Ah, tá certo. Melhor escritora. Márcia Dias. Eu quero ler os comentários. Vou entrar aqui no YouTube para ver quais são. E por aqui eu não consigo olhar. Quero ver. Cadê aqui? Comentário da Márcia Dias, auxiliadora. É uma grande pesquisadora sobre a literatura de Rondônia. Tenho muito orgulho dessa amiga querida, disse a Márcia Dias. E a Jaqueline aceitou o convite. Vamos comemorar com esse açaí. Eu também quero ir, tá? O professor Flávio diz parabéns pela excelência, exposição, professora auxiliadora. A Glória de Paula, gratidão, Eva, auxiliadora, por bons momentos de aprendizagem. A Márcia diz, a melhor, escolha Eva. Que carinho, né? Só carinho de vocês. Ruth, as palmas aí, parabéns, estou ansiosa. E a Ruth disse que gostou do meu azul malhadinho, só dizendo, tá, pessoal, que vocês viram que a escolha das cores é intencional, então a arte tem sempre essa cor, que é o meu lugar, né, o azul do malhadinho, o vermelho do flor do campo. Na hora do duelo, a gente tem aquele que o coração bate mais forte, mas nós torcemos pelos dois, porque aquele momento, o duelo da fronteira, ele é feito pelos dois. Sem um, não há duelo, né? Sem a presença do outro, não há o duelo. Então, o duelo da fronteira em Guajará-Mirim é feito pelos dois bois, por isso que eu vi em homenagem o azul na blusa e aqui no colar o vermelho do flor do campo, né? Então, Johnny, a Jaqueline, uma guerreira, só comentários elogiosos, né? Porque são nossos amigos, né, professora? Só comentários elogiosos. O Renato disse, então, lindo poema e fotografia, linda homenagem de Eva, falando ainda do poema que eu li, que consta do livro do Cabeça de Cuia, né? Então, só comentários maravilhosos mesmo. O Johnny, seu trabalho de grande relevância e importância para os pesquisadores, é uma inspiração, professora auxiliadora. Isso a gente já sabia, né, Johnny? Muito, Janete está aqui conosco. A Célia Marques diz que esse espaço é maravilhoso para conhecermos ainda mais os escritores da nossa região. Parabéns, obrigada. A vida acadêmica na prática, parabéns por ouvir a auxiliadora. Muito bom, o Maicon, a mim. E também o Maicon, eu preciso conhecer o Maicon, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Uma delícia de ouvir a auxiliadora. É uma curiosidade, né? Porque nós escrevemos juntos, a auxiliadora fala dessa quantidade de quem fez mais, quem fez menos, mas sem um, o outro não teria conseguido. Então, a trilogia é nossa, né? Não importa qual é o percentual de proporção ali que cada um tem. E o Maicon é um dos escritores conosco e que vocês não se conhecem, né? Pessoalmente. O Maicon revisa meus livros, lê meus poemas, e não conheço o Maicon. Então, é isso. O Maicon diz aí, por fim, parabéns pela iniciativa, Eva, muito importante o espaço de dedicação dispensados aos escritores, né, de Rondônia. A professora Valterina deixou aí seu coraçãozinho vermelho com azul, bem bonitinho.
Muito obrigada a todos. Compartilhe à vontade, sempre. Deixe seus comentários, nós podemos revisitar. Deixe suas sugestões aí de quem convidar. Nós vamos montar um calendário disso tudo. E comprem livros, comprem mais livros. Vamos tirar essa estatística aí de 84% da população não comprou nenhum livro. Eu fico pensando em quem comprou, leu? É a pergunta que fica, né? E você que comprou, leu? Então, tem isso também. Muito obrigada a todos pela presença, por tudo, pelo carinho, e venham mais vezes. Professora auxiliadora, é uma honra tê-la. Muito obrigada. Obrigada, Eva. Obrigada pelo convite também, tá? Tchau, tchau.